Irmãos, aqui na igreja, Peniel, nós temos alguns irmãos que gostam muito de pescar. E talvez a maior frustração de um pescador é quando ele está quase pescando e perde a sua pesca. Eu lembro da minha primeira vez, quando eu fui pescar, ainda criança, com a expectativa, de pegar o primeiro peixe, e jogar do anzol com a isca na água. Eu fiquei esperando lá, com a minha varinha de bambu. E aí, na impaciência juvenil, foi me consumindo aquilo, eu falei, não, tem sem graça. E aí me distraí com outras coisas, logo enfiquei a varinha no barranco e fui fazer outra coisa. Quando eu lembrei da vara, voltei lá e quando puxei, o anzol veio seco, sem a isca. Os peixes comeram tudo e não vi peixe nenhum. Eu não vigiei a vara, não vigiei minha pesca. Talvez isso tenha contribuído um pouco com minha pouca paixão pela pescaria. Mas o que é interessante é a palavra vigiar. No original, no grego, ela traz a ideia justamente de proteger a caça, a pesca, para que você não a perca. Talvez quem já passou por essa experiência da pescaria sabe do que eu estou falando, algum outro tipo de atividade que você tem que ficar atento. E se você perde um pouquinho da atenção, passa e você perdeu. Jesus está ensinando sobre isso aqui. Ele está falando sobre a vigilância na vida cristã, que é uma vigilância muito mais importante do que uma simples pescaria, uma simples caça. É a vigilância do reino. É a vigilância a respeito da volta de Cristo Jesus. A vigilância do dia do Senhor que está por vir. No começo do mês de março, nós olhamos um texto, dentro desse contexto aqui, que é a última semana de Cristo antes da crucificação. Ele já está na cidade de Jerusalém. Ele aqui agora vai falar o seu último discurso público. Ele vai falar sobre o estabelecimento definitivo do reino de Deus, que tinha iniciado com a sua chegada e iria se consumar com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua volta. E esse discurso aqui, no capítulo 13, começa quando os discípulos estão admirando o templo. Os discípulos admiravam o templo. Que templo bonito, que templo suntuoso. É o orgulho de Jerusalém esse templo. E Jesus fala, não se orgulhem disso, porque esse templo será destruído. E os discípulos curiosos, aqui ele nomeia os 4 discípulos curiosos, Pedro, Tiago, João e André. Eles queriam, Senhor, quando que isso vai acontecer? Qual o momento? Quais os sinais desse acontecimento de fato está para acontecer? E aí então, Jesus vai trazer uma série de eventos, não só relacionados ao templo em Jerusalém, mas a toda a terra. Ele vai falar sobre o surgimento de falsos profetas, ele vai falar sobre rumores de guerras, ele vai falar sobre desastres naturais, ele vai falar sobre fome. Tudo que nós podemos ver nesse mundo são sinais do que o próprio Cristo já tinha ensinado sobre o dia do Senhor estar por vir. Mas ele mesmo diz que isso era só o princípio das dores, era só o início do sofrimento. Porque ele vai alertar os discípulos também sobre as perseguições que eles receberiam por causa do Evangelho. O problema não era esses sinais externos, naturais, de guerras, de conflitos. O problema também é que os discípulos seriam perseguidos por causa da palavra de Deus. E seriam perseguidos porque eles deveriam levar o Evangelho a todas as nações. Seriam tribulações terríveis. Mas justamente por causa desses eleitos, os discípulos de Cristo Jesus, ele mesmo, Jesus diz que esses dias de sofrimento, de perseguição, seriam abreviados. E aí então, assim virá o Filho do Homem, o próprio Cristo em poder e glória. E aí, dentro desse discurso, os irmãos vão lembrar que nós comentamos sobre esse ponto agora. Ele conta uma parábola. Ele conta a parábola da figueira. Que ele vai dizer, olhem para a figueira, vejam a figueira.
Vocês sabem quando a figueira vai florir. Vocês sabem quando é o tempo dela produzir seus frutos. Se vocês conseguem observar que a figueira vai produzir, vocês conseguem olhar para o reino e saber que ele virá. Ele vai se consumar. Então, já que vocês agora estão olhando, vendo o reino que está por vir, está para se consumar, para isso eu preciso que vocês estejam atentos, vigiando. Não é passar e olhar para a figueira, olhei, já vi que vai chegar e vai se distrair. Não, agora é como se Jesus estivesse dizendo, na continuidade aqui, agora vigiem, fiquem atentos à manifestação do reino de Deus. Nesses 5 versículos aqui, irmãos, pelo menos 3 vezes você vai usar a palavra vigiem. Haja ênfase de Cristo aqui. Vigiem. Não basta, meus irmãos, saber que Cristo vai voltar. O que Cristo nos ensina aqui é que, além de saber, além de observar os sinais, além de olhar para o reino que está por vir, nós temos que ter a postura de vigilância. Porque a vinda dele é certa. E ele nos exorta, vigiem. E nesse texto aqui ele traz, a gente pode extrair 3 motivos para isso. 3 motivos porque nós temos que estar vigilantes. Porque nós temos que vigiar. O primeiro motivo, vigiem, porque não sabemos o tempo. Vigiem porque não sabemos o tempo. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 32. Mas a respeito daquele dia, ou hora, ele está falando da volta dele. Ele está falando da consumação do reino, o dia do Senhor. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus, ele havia descrito uma série de eventos que precederão o seu retorno. Mas o momento decisivo, o dia, não foi indicado. Ele não falou. E nem poderia ter sido explicado, porque não era o momento. Por isso ele diz que é o Pai que sabe. É o Pai que conhece. E o Pai não quis revelar esse dia. E ele vai falar que nem os anjos sabem. E os anjos, a gente vê na Escritura que o tempo todo estão diante do trono de Deus em adoração. Tem um estreito relacionamento com o Pai Celestial. Embora estejam intimamente associados também com a segunda vinda de Cristo. Você vai ver que os anjos tocam trombetas. Os anjos anunciam a volta de Cristo Jesus. Mas nem eles sabem o dia e a hora que Cristo vai voltar. E o próprio Jesus diz que nem o Filho, nem ele, sabe? No seu aspecto, na sua natureza humana, ele mostra aqui uma harmonia que Paulo fala, lá aos Filipenses capítulo 2, versículo 7, que diz que ele se esvaziou. Não coube ao Filho saber essa data. Na medida que Jesus assumiu a sua e participou da nossa humanidade, meus irmãos, ele compartilha das nossas limitações também de não saber perfeitamente o futuro, pelo menos naquele momento. Ele não tinha acesso a isso. E nem precisava. Nem precisava saber. O que Jesus estava mostrando que é certo esse dia. Nem os anjos, nem ele conheciam. Não é um defeito de Cristo Jesus ele não saber a hora final. Até porque na hora final ele voltará em poder e glória, cumprindo o plano divino. E aí Jesus então nos ensina que só o Pai, somente o Pai, sabe esse dia. E aí, irmãos, isso prova qualquer futilidade e pecaminosidade nossa de tentar predizer a data quando Jesus retornará. É impossível isso. Não cabe a nós. Embora ao longo da história tentaram adivinhar quando Jesus voltaria, fazendo cálculos em Daniel, fazendo cálculos em Apocalipse. E aí quando errava a data, não, é porque ele está fazendo uma coisa agora, vai fazer outra depois, mas ele vai voltar naquele dia agora. Aí chegava na data, não, a gente errou a conta. Não dá, não dá. Jesus deixou isso claro. Não sabemos quando ele vai voltar. Se os anjos e o próprio Cristo não sabem, muito menos nós. Pouco antes de ascender ao céu, Jesus disse aos discípulos, no Atos capítulo 1, versículo 7,
Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Não cabe. Por isso que ele diz aqui, juntamente com vigiar, no versículo 23, estejam de sobreaviso, porque vocês sabem que esse dia virá. E nesse discurso é a quarta vez que ele usa a expressão sobreaviso. Vocês estão avisados desse evento. Vocês não precisam saber a hora nem o dia, mas vocês sabem que irá acontecer. Ele diz aqui com esse sobreaviso que vocês precisam ter discernimento, examinar o tempo. Foi isso que ele propôs na parábola da figueira. Examine o tempo para vocês serem lembrados que vai chegar esse dia. Vigiem, cuidem. Os discípulos então, eles deveriam estudar os eventos que estavam acontecendo e que iriam acontecer, e serem capazes de discernir o cumprimento das profecias de Cristo e se fortalecer na fé. No final do versículo 33 ele diz assim, vou ler todo o versículo: estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. No grego aqui o tempo é a palavra kairos, e kairos dá a ideia do tempo de Deus, do tempo perfeito, o tempo designado por Deus, o tempo decisivo, a medida exata. Assim como Jesus veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, como Paulo diz aos Gálatas. Agora Jesus diz que no tempo certo, na plenitude dos tempos, ele voltaria. Nós não sabemos quando é esse tempo. Ninguém sabia quando Jesus iria nascer. E não sabemos quando ele vai voltar. Se nós conhecêssemos, irmãos, o futuro, se nós soubéssemos a data, a hora, nós não levaríamos com seriedade a nossa vida cristã. Todo mundo deixaria para a última hora. Todo mundo. Para se reconciliar com Deus. Para viver para Deus. Ainda mais brasileiro. Brasileiro deixa tudo para a última hora. Não desfrutaríamos de uma comunhão com Deus daqui até lá. A segunda lição que nós podemos tirar aqui sobre o vigiar que Cristo nos exorta: vigiem, porque temos responsabilidades. Vigiem, porque temos responsabilidades. Para ilustrar esse ponto, Jesus conta uma pequena parábola, que é o versículo 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Quando Jesus está falando de vigilância, ele não está falando somente de uma vigilância zelosa, piedosa, intelectual, de saber. Ele está falando de uma vigilância contínua, ativa. Há algo a ser feito, não é só ficar parado, olhando. Se a gente pudesse fazer uma comparação, é aquele vigia que fica na guarita, só olhando, parado lá, só observando, e aquele vigia que fica andando, para todo lado, vigiando. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. É aquele que fica andando para lá e para cá, atento, não fica só parado, aguardando as coisas acontecerem. Ele tem as suas atividades. Jesus ensina aqui aos seus discípulos para não ficarem preocupados demais com o tempo dos acontecimentos, mas sim para ficarem preocupados como vão aproveitar o tempo até lá. Como vão estar de maneira aproveitável até a volta de Cristo Jesus. Aí isso nos faz lembrar de outra parábola, a parábola dos talentos, que é o mesmo cenário. Um senhor chama os seus servos e diz a um: olha, estamos aqui, tantos denários, para você tantos denários, para você tantos denários. Talentos, tantos talentos. E ele fala: ó, cuidem, que eu vou voltar, e vocês têm que prestar contas comigo. E o primeiro dobrou a quantidade que ele tinha. O segundo também. O terceiro ficou com medo da severidade do Senhor. Não, se eu perder isso aqui,
melhor deixar guardado, enterrado, quando eu voltar eu devolvo. E este, que não trabalhou para desenvolver o talento, o recurso, a responsabilidade que o dono tinha dado, o Senhor tinha dado, ele foi punido, aí sim, de modo severo. O Jesus está dizendo exatamente isso. Ele se coloca nessa situação do homem, do dono, que deixa a casa por um tempo, mas deixa seus servos com responsabilidades, com tarefas a serem cumpridas. E que se não cumprissem, severamente seriam punidos também. Jesus nos deu essa responsabilidade, meus irmãos. Quando ele é levado aos céus, ele diz o seguinte: vocês receberão o poder. Vocês serão minhas testemunhas. E que poder é esse? O Espírito Santo do Senhor. O que ele estava dizendo agora é que vocês vão continuar a minha missão de proclamar as boas novas do reino de Deus. Vocês vão cuidar da casa. Vocês vão vigiar. Vão cuidar e vigiar até a minha volta. Façam a tarefa que é devida. O Senhor nos deu a autoridade, meus irmãos, assim como ele coloca aqui, o dono deu autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e essa autoridade que é capacidade, liberdade para fazer como lhe agrada. É liberdade, meus irmãos, autoridade para fazer conforme Deus quer. Nós somos capacitados a isso. Ele não deixou sobre nós responsabilidades que nós não damos conta. Pelo contrário, se o Espírito Santo habita em nós, nos dá poder, nós conseguimos cumprir essa responsabilidade de estarmos aqui proclamando as boas novas, anunciando que Ele vai voltar. E essa liberdade no reino de Deus age por meio da fé e se manifesta através do amor, do cuidado com as pessoas. Se torna nítido o que nós estamos fazendo nessa terra, meus irmãos, cumprindo a nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz assim: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a qualquer um. E aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ou seja, irmãos, ele está falando aqui de trabalho, de viver a fé, de viver o amor, seja no mundo, seja dentro da igreja. O nosso trabalho deve continuar, porque fazemos esse trabalho no Senhor. Nós vemos aqui, o nosso trabalho do Senhor não é vão, não é vão. Devemos trabalhar para a edificação da igreja, para que muitos ainda possam receber Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Trabalhemos, meus irmãos, de tal forma que glorifiquemos a Deus. Vigiar é trabalhar. Vigiar é agir. Vigiar é ser igreja nesse mundo. E uma terceira lição: vigiem, porque precisamos estar prontos. Vigiem, porque precisamos estar prontos. A parábola aqui no final, ela chama a atenção especial para a função do porteiro, que deveria vigiar, porque não saberia quando o dono da casa voltaria. Então ele deveria estar atento o tempo todo, assim como os discípulos devem estar também. Versículo 35. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se há à tarde, se há à meia-noite, se há o cantar do galo, se pela manhã. Ele usa aqui as 4 vigílias da noite, segundo o tempo romano. Ele fala aqui da noite, meia-noite, quando o galo canta, que é a ideia da madrugada, e logo ao alvorecer, no começo da manhã,
as 4 vigílias. Interessante que se você olhar para a narrativa depois da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo, você vai ver esses 4 tempos. A Páscoa à noite, a prisão dele por volta da meia-noite, Getsêmani, a acusação diante dos líderes na madrugada e ele logo pela manhã diante de Pilatos. Assim como o seu sofrimento transcorreu na escuridão da noite, assim poderá ser a sua vinda. Ninguém esperava um julgamento de Cristo naquele momento, mas teve. Os discípulos não achavam que seria naquela noite, quando ele participou da ceia com os discípulos. Mas teve o momento. Esse é mesmo alerta dito aqui. Nós não sabemos como será o momento da volta dele. Versículo 36. Por que temos que vigiar então? Para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. Quando ele fala aqui de modo inesperado, de repente, dá a ideia de coisa rápida, irmãos. É um abrir e fechar de olhos. Ou como a palavra de Deus diz, sai do Oriente e se mostra no Ocidente, como um raio. Imediato. Não dá tempo de ficar pensando, eu acho que Jesus está voltando, olha lá, vamos olhar para o céu? Não, o céu está diferente, está voltando hoje. Talvez até meio-dia e chega. Não terá isso. Ele voltará de modo imediato. Sinais como a figueira, como ele coloca aqui, sinais do tempo, são só confirmações da promessa. Mas não é um relógio. Não é um relógio. Como alguns afirmam, Jesus vai voltar no século 21, certeza. Os sinais aí. A gente não pode garantir isso. Mas que ele está confirmando que ele voltará, ele está confirmando. Mas a questão aqui é cuidado, para que vocês não estejam dormindo. As escrituras, meus irmãos, quando fala do sono, fala de dormir, é uma imagem para a preguiça espiritual. Ou para a falta de atenção para as coisas de Deus, para com o próprio Deus. É cair na preguiça, é cair no pecado. Isso nos exorta a vivermos uma vida, irmãos, de santidade diante do Senhor, de uma consciência que Ele vai voltar, e que nós não podemos ficar relaxados, não podemos ter uma vida cristã de qualquer maneira, sem nos preocuparmos com a volta dEle, sem nos lembrarmos que vai haver o dia do juízo. Lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. E vestes aqui é a vida espiritual. Aquele que guarda a sua santidade, guarda a palavra de Deus em seu coração e pratica. Esse é o preparo, meus irmãos, que nós temos para a volta do Senhor, é viver a palavra dEle, é andar com Ele, estar com Ele, obedecendo a sua palavra. Paulo vai nos mostrar que é abandonar a vida de pecado. Colossenses 3, versículos 4 e 5. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Essas coisas não podem estar na vida do cristão, porque se elas permanecem, é o sono espiritual. E Jesus está nos chamando ao despertamento. Acordem, acordem, não durmam, não façam como nos dias de Noé. Jesus fala, Mateus 24, versículo 38 e 39. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. O problema não é casar, né? Mas que eles não estavam se preocupados com o juízo que Deus tinha anunciado por meio de Noé. Até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, o próprio Jesus diz. Mas, que não sejamos como nos dias de Ló, que não se prepararam para o juízo de Deus.
Jesus conta, Lucas 17, versículo 28 a 30. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Não que essas coisas em si sejam erradas, mas não estavam pensando no juízo de Deus. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Jesus, ele usa dois contextos diferentes para falar da mesma coisa. Para mostrar que a tendência do homem é sempre esquecer do juízo. É não se lembrar, não se preparar para a volta do Senhor. Aconteceu nos dias de Noé, aconteceu nos dias de Ló, acontece nos dias de hoje, meus irmãos. O mundo não se prepara para a volta do Senhor. Nós temos que nos preparar, temos que seguir a exortação do apóstolo Paulo, Romanos 13, versículos 11 e 12. E digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo não fala quando Jesus vai voltar, mas ele diz que está cada vez mais próximo. E quanta necessidade há, meus irmãos, na igreja, de vigilância. O que temos visto em nossos dias é triste e preocupante. Cristãos vivendo como se essa fosse a vida definitiva, como se não houvesse novo céu, uma nova terra, que será posterior ao dia do juízo. Estão vivendo conforme os valores desse mundo, lutando com as armas desse mundo, não lutando com a armadura de Deus. Vemos cristãos tentando conquistar posições e bens nesse mundo como princípio fundamental da vida. Muitos estão totalmente desatentos, estão dormindo, infelizmente. Por isso, irmãos, não faça como um pescador inexperiente que eu fui, de me distrair na pescaria, não ficar atento. Fique atento à sua pescaria. Você vai pegar um peixe graúdo, e você não vai só contar uma história de pescador, vai ser realidade. Mas não faça, sobretudo, como muitos, como nós comentamos aqui, têm desprezado a palavra do Senhor. Por isso, o Senhor reforça no versículo 37. O que porém digo a vocês, digo a todos, vigiem. Ele não estava falando só para os 4 no início do discurso. Ele está falando para todos nós. Vigiem. Jesus mostra a sua preocupação com a sua igreja. Ele termina aqui esse discurso justamente com essa palavra: vigiai, vigiem. E vigiar, meus irmãos, é estar pronto para enfrentar a tentação. Vigiar é estar pronto para servir ao Senhor. Vigiar é estar pronto para falar a verdade da palavra. Vigiar é estar pronto para enfrentar até a morte. Vigiar é estar pronto para a segunda vinda de Cristo Jesus. E Ele voltará, meus irmãos. Ele voltará para ressuscitar os mortos, para julgar todas as pessoas, para restaurar e renovar todas as coisas, para trazer juízo sobre os ímpios. Ele virá para destruir todo o mal e toda a oposição ao reino de Deus. Ele virá para recompensar os crentes. Ele virá para reunir a sua igreja, para trazer salvação final, para transformar os santos à sua semelhança de glória, para terminar a era presente e de modo definitivo começar a eternidade. Para terminar a nossa ideia aqui, eu quero colocar um pensamento de Agostinho sobre a volta de Cristo. A primeira vinda de Cristo Senhor, Filho de Deus e nosso Deus, estava na obscuridade. O segundo estará à vista de todo mundo.
Quando ele veio na obscuridade, ninguém o reconheceu, a não ser os seus próprios servos. Quando vier abertamente, será conhecido tanto pelos bons como pelos maus. Quando ele veio na obscuridade, era para ser julgado. Quando vier abertamente, será para julgar. Ele ficou em silêncio no seu julgamento, como o profeta predisse. Silencioso quando acusado, mas ele não ficará em silêncio como juiz. Mesmo agora, ele não fica calado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça agora. Mas diz que ele não se calará nunca mais, porque a sua voz será reconhecida até por aqueles que o desprezam. Por isso cantamos: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Estejamos preparados para esse dia, irmãos. Quero concluir com 3 aplicações. A primeira: mantenha uma vida de oração. Talvez até na sua Bíblia aí, quando ele fala de vigiai, está entre colchetes e orai, né? Algumas versões aparecem. Vigilância tem tudo a ver com oração. As duas coisas estão conectadas. Elas não se separam. Vigiar, meus irmãos, é orar. Pouco depois desse discurso, de ter ministrado a ceia aos discípulos, Jesus vai para o Getsemane para orar. O que ele fala aos seus discípulos? Esperem aqui, vigiem e orem. Porque ele iria orar ao Pai, que ele sabia que estava aproximando o momento da sua morte. Quando Jesus volta, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. E Jesus fala para Pedro: Pedro, você não consegue nem vigiar, nem orar. Jesus exorta: Pedro, vigie e ore. Não existe, irmãos, vigilância sem oração. Não existe. É essencial todos os dias você ter um tempo com o Senhor em oração. Porque você, quando ora, você fala com Ele. Quando você ora, você consegue observar a sua vida. Quando você ora, você consegue observar o mundo. Quando você ora, você é lembrado que Ele vai voltar. E que você não vai falar mais só através de oração, de modo espiritual. Você vai falar com Ele face a face, diante da face de Cristo Jesus. Vigie e ore. Segunda aplicação: mantenha uma vida de ação. Uma vida de ação. Use os dons que Deus concedeu a você, meu irmão, minha irmã. Ele te capacitou. E às vezes a gente fica limitado a alguns dons. Ah, pastor, por exemplo, não sei tocar nada, não sei cantar. Primeiro que música não é dom. Não é dom espiritual. Agora, eu amar o irmão, eu cuidar do irmão, eu estar com o irmão, eu visitar o irmão, eu orar pelo irmão, eu auxiliar nas necessidades dos irmãos, eu falar da palavra, eu ensinar a palavra em casa. Isso sim, são dons de Deus à igreja. Isso todos recebem. Use-os. Não fique acomodado. Alguns gostam de brincar: não seja um crente que só esquenta o banco. Seja um crente ativo. Nós somos motivados a trabalhar para esperar. É porque a ideia, meu irmão, quando você está trabalhando, o tempo passa mais rápido, já viu? Você trabalha, o dia passa assim, ó. Semana voa. Quando você fica à toa, parece que não passa o tempo, né? Você fica caçando coisa para fazer. Na vida cristã não pode ter tempo ocioso. Trabalhe. E por fim, essa agora é para aqueles que ainda não começaram a vida de vigilância. Essa agora é para aqueles que nunca fizeram um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus. Se você nunca parou para pensar na volta dele, eu te convido a fazer isso agora. Você nunca teve aquela percepção assim: ele vai voltar mesmo. Eu te convido a você ter essa percepção hoje. Eu te convido a você entender que Ele é juiz. Que não basta você falar: não, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida reta, eu sou um bom pai, um bom marido, uma boa mulher, uma boa esposa, eu faço o meu trabalho direitinho, está bom. Não está bom.
E isso não é suficiente diante desse juiz. Diante desse juiz, o que você precisa ter é crer nele e viver para ele. Reconhecer que ele é Senhor da sua vida. E aí sim, você passar a vigiar junto com o povo de Deus. Entregar-se a ele em compromisso de amor e de obediência. Se você nunca fez isso na sua vida, faça isso agora. Pelo poder do Espírito Santo que convence os nossos corações, faça isso hoje. Faça no seu coração um compromisso com o Senhor. Ore a Ele. E comece a vigiar. Porque você não sabe quando chegará o dia. E eu não estou nem falando da volta dele, mas da sua própria morte. Você não sabe. E aí não tem chance mais. Não tem segunda chance. É agora. É hoje. O tempo se chama agora. Nós temos que passar a vigiar.